Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teologar. Hoje eu vou te falar 5 heresias das Testemunhas de Jeová. Mas antes, rapidamente, eu quero te convidar para o nosso próximo mega evento, que vai acontecer dias 9 e 10 de setembro, agora de 2024. Um evento totalmente online e totalmente gratuito para te ensinar sobre a veracidade da Bíblia. Será que a Bíblia é confiável? Ela tem erros? Será que ela não foi adulterada? Nós queremos munir você de ferramentas históricas, arqueológicas e principalmente espirituais para mostrar que a Bíblia é o livro mais confiável que existe. Para você participar deste evento, nós criamos um grupo exclusivo deste evento apologético. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você clicar, entre nesse grupo e aguarde, ele está lá fechadinho, quietinho. É ali que você vai receber o material didático e você vai receber também o link das aulas. É muito fácil. Entre no grupo e aguarde, porque dias 9 e 10 você aí da sua casa vai participar deste evento gratuito, tá bom? Vem com a gente, eu te vejo lá. E agora eu vou te ensinar as 5 heresias das Testemunhas de Jeová. Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teologar. Hoje eu vou te falar 5 heresias das Testemunhas de Jeová. Olha, a segunda e a quinta você vai ficar chocado com as informações que você vai receber aqui neste vídeo. Mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e deixa um like pra gente se você gosta aqui do nosso conteúdo, se você gosta de apologética, de defesa da fé, que é o conteúdo que vamos produzir aqui neste vídeo para você. Bom, antes de começar, 2 informações importantes sobre esse vídeo. Primeiro, quando falamos de apologética, não estamos falando de pessoas, mas estamos falando de doutrinas. Quando falamos de apologética, no quesito heresiologia, que é a pauta desse vídeo, vamos discutir aqui doutrinas teológicas e não caráter de pessoas. Então é legal separar isso, né? Quando falamos das Testemunhas de Jeová, não estamos falando das pessoas que são testemunhas de Jeová, do seu caráter ou do seu comportamento. Eles podem ser boas pessoas, bons funcionários, bons cidadãos. Não é isso que estamos discutindo. Estamos discutindo aqui doutrinas teológicas, apenas isso que nós vamos discutir aqui nesse vídeo, tá bom? Segunda informação é que esse vídeo faz parte de uma série de vídeos heresiológicos sobre heresias, 5 heresias de grupos religiosos. E nós estamos escolhendo os grupos religiosos mais bem votados nos comentários dos nossos vídeos. Então, as Testemunhas de Jeová foi um dos grupos mais bem votados e agora é a pauta do vídeo. Você pode comentar aqui neste vídeo qual grupo você quer ouvir nos próximos aqui da nossa série. E os grupos mais bem votados serão a pauta do próximo vídeo, tá bom? Vamos lá então, top 5 heresias das Testemunhas de Jeová. Primeiro, Jesus não é Deus Todo-Poderoso. Para as Testemunhas de Jeová, Jesus é um Deus menor, é um Deus, na verdade um ser divino. Na Bíblia das Testemunhas de Jeová, a TNM, que é essa aqui, é a tradução do Novo Mundo. Em João capítulo 1, no versículo 1, o texto diz assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Você vai ver aí na sua Bíblia protestante que está escrito, e a palavra era Deus. Mas para as Testemunhas de Jeová, era um Deus. E aí tem 2 diferenças na Bíblia das Testemunhas de Jeová. Primeiro, que há um artigo indefinido, que é acrescentado arbitrariamente pela Sociedade Torre de Vigia. E também o Deus, se referindo a Jesus, é um Deus com D minúsculo, justamente para mostrar que Jesus não é o Deus verdadeiro, mas ele é o Filho de Deus. É um Deus menor, um ser divino, não considerado a segunda pessoa da Trindade, não considerado o Deus Todo-Poderoso. Isso é rebaixar Jesus da sua posição de Deus, conforme vemos nas Escrituras Sagradas. Eu vou ler para você um trecho do site oficial das Testemunhas de Jeová. A Bíblia também chama os anjos de filhos do verdadeiro Deus. Jó, capítulo 1, versículo 6.
Além disso, ela diz que Adão, o primeiro homem, era filho de Deus. Lucas 3,38. Mas como Jesus foi a primeira criação de Deus, veja, para eles Jesus não é o Deus, ele foi criado por Deus, né? E o único criado diretamente por ele, a Bíblia fala de Jesus como o mais importante filho de Deus. Para as Testemunhas de Jeová, Jesus é o mais importante filho de Deus, o primogênito da criação, o primeiro a ser criado. Então, o texto que nós lemos aqui do site oficial das Testemunhas de Jeová dizem assim, olha, os anjos são chamados de filhos de Deus. Adão é chamado de filho de Deus. Mas dentre os filhos de Deus, Jesus é o mais importante. Igualando ou quase colocando no mesmo pé de igualdade de Adão, dos anjos, Jesus. A única diferença, eles dizem aqui, é que Jesus foi criado diretamente por Deus. Ora, e Adão não foi, né? Ah, e os anjos não foram? Não, mas é que Jesus foi o primeiro a ser criado, ele é o mais importante. Aliás, para as Testemunhas de Jeová, Jesus é o arcanjo Miguel, é como um anjo. Então veja, quando você não reconhece Jesus como Deus, isso é uma heresia muito grave, porque lá em Mateus 10, versículo 32, 33, diz que aquele que não reconhece Jesus como Senhor, que não confessa Jesus como Senhor, ele não vai confessar junto ao Pai. É uma heresia muito grave aquele que não traz Jesus como Deus. Filipenses 2, ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas assumiu forma humana. Eu já gravei um vídeo completo sobre se Jesus é Deus ou não, eu vou deixar aqui nos cards para você, e assim você pode assistir um vídeo completo com as passagens bíblicas que mostram claramente que Jesus é Deus, e aqui eu vou mostrar mais algumas coisinhas nesse vídeo também, tá bom? Então, primeira heresia, para as Testemunhas de Jeová, Jesus é um Deus com D minúsculo. Segunda heresia, talvez uma das mais graves também, é a heresia de adulterar a Bíblia, a adulteração da Bíblia. Essa Bíblia aqui das Testemunhas de Jeová, existem doutrinas das Testemunhas de Jeová aqui dentro, que foram implantadas, acrescentadas à Bíblia, principalmente quando se fala da divindade de Jesus. Então, como eles não creem na divindade de Jesus como sendo o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, então os textos que falam sobre Jesus ser o Deus verdadeiro, que ele foi adorado, que ele recebeu oração, são textos que foram alterados na Bíblia. Eu vou te mostrar alguns agora. Então vamos partir do primeiro que a gente já leu? Veja comigo. Vamos colocar os dois na tela, uma versão João Ferreira de Almeida e a tradução do Novo Mundo, para a gente comparar as diferenças aqui. Vamos lá? João 1:1. A Bíblia, João Ferreira de Almeida. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, não tem o artigo indefinido e Deus é com D maiúsculo, né? Agora, na TNM, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, veja que o finalzinho era um Deus. Então, esse foi colocado arbitrariamente, eles colocam em alguns textos, não colocam em outros, justamente para ajustar a Bíblia à sua doutrina, e Deus com D minúsculo. Vamos ver outro texto aqui, quando Jesus cura um cego de nascença, e lá em João capítulo 9, assim que ele é curado, esse homem adora Jesus. E diz assim o texto: e Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Então aquele homem adora Jesus, o termo proskinel no grego original. A tradução do Novo Mundo diz assim: Jesus lhe disse, você o viu e na verdade é ele quem está falando com você. O homem disse, eu tenho fé nele. Quer dizer, já mudou um pouquinho, né? Eu creio, né? Eu tenho fé nele, Senhor. E se curvou diante dele. Como Jesus não pode ser adorado pelas Testemunhas de Jeová, por causa da doutrina das Testemunhas de Jeová, todas as vezes que aparece a adoração a Jesus,
O termo proskinel do grego é trocado por palavras que são também gramaticalmente aprovadas pela gramática grega, para justamente não trazer a conotação de adoração. Então eles dizem aqui na tradução, e se curvou diante dele. Ora, se curvar diante de Jesus também não é uma forma de adoração? Porque quando João se prostrou para adorar um anjo, o anjo falou, não, adora a Deus, eu sou o teu conservo, não se curve perante mim. Quando foram adorar Pedro, quando foram se curvar perante Pedro, Pedro não deixou isso acontecer, falou, não, nós somos iguais a você. Quando foram oferecer sacrifícios a Paulo e Silas nas suas viagens missionárias, achando que eles eram deuses que desceram à terra, eles não permitiram que fizessem isso, por quê? Porque eram homens, mas Jesus não impediu desse homem se curvar perante ele. Seria então o primeiro a permitir que alguém se curvasse. Se essa tradução fosse correta, se curvar, não seria também uma forma de adoração? Ora, Pedro não deixou isso acontecer. Paulo não deixou, João não deixou. Mas se Jesus é apenas mais um filho de Deus, o mais importante, por que é que ele deixou se ele não é Deus? Se só devemos adorar a Deus e se curvar perante Deus. Então, mesmo alterando a palavra na Bíblia, para trazer a conotação, tá vendo? Não devemos adorar a Jesus porque isso é idolatria. Devemos adorar apenas a Jeová, apenas ao Deus Pai e não ao Deus Filho. Então, há essa troca. Há uma situação muito complicada, pessoal, porque quando o que você prega não está de acordo com as Escrituras, você tem duas opções. Ou você muda o que você prega para se enquadrar com a Bíblia, ou você muda a Bíblia para se enquadrar com o que você prega. E é justamente o que as TJs fazem. Outro texto para você ver. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Agora, na versão das Testemunhas de Jeová, está assim, qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Cadê o me? Cadê o me? Por quê? Porque Jesus não pode receber oração, né? Porque ele não é Deus. Então ele não pode receber oração. Então tira-se o me, criou cupim ali, sumiu esse me, justamente porque ele não pode receber adoração, ele não pode receber oração, porque ele não é Deus para a Testemunha de Jeová. Agora, e esse texto aqui, Colossenses 2:9? Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Como é que traduz a Sociedade Torre de Vigia? Porque é nele que toda a plenitude da qualidade divina mora corporalmente. Que qualidade? Procure no texto original, veja as outras versões que você tem na sua casa, aí, talvez de Bíblias, veja se há esse termo qualidade. Então é acrescentado um termo para tirar a divindade de Jesus, adulterando a Bíblia Sagrada. Outro texto, Hebreus 1, versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Mais uma vez, os anjos adorando a Jesus, o mesmo termo grego que eu já falei no começo, proskinel. Agora, na tradução do Novo Mundo, mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz que todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Então não pode colocar o adorem, tem que colocar lhe prestem homenagem. O detalhe é que essa versão da Testemunha de Jeová já é mais recente. Mas as versões mais antigas, eles tinham colocado adorem. E aí eles foram pegos de calça curta. Ó, na sua Bíblia tá aí adorem. E nas versões mais novas eles mudaram. Então já não tem mais adorem. Já agora o termo proskinel agora é traduzido como lhe prestem homenagem. Então sempre que tiver adoração lhe prestem homenagem, se curvou. Não tem adoração, porque para eles Jesus não pode ser o Deus verdadeiro. E para cumprir essa doutrina ariana de Ario, lá dos primeiros séculos, que já foi refutada nos concílios das igrejas, biblicamente falando, então para manter essa heresia ariana, eles têm que alterar a Bíblia Sagrada. Terceira heresia, e uma heresia agora chocante também, sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Para as Testemunhas de Jeová, Jesus não ressuscitou no seu corpo, mas em outro.
Veja comigo esse texto de um livro chamado Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, na página 144, veja comigo. Então, o que aconteceu ao corpo carnal de Jesus? Não encontraram os discípulos o seu túmulo vazio? Sim, porque Deus removeu o corpo de Jesus. Deus removeu o corpo de Jesus? Bom, vamos lá. Por que fez Deus isso? Cumpriu-se o que havia sido escrito na Bíblia, Salmo 16, Atos 2. Por isso, Jeová achou bom remover o corpo de Jesus, assim como fizera antes com o corpo de Moisés. Também, se o corpo tivesse ficado no túmulo, os discípulos de Jesus não poderiam ter entendido que ele havia ressuscitado, que ele havia sido ressuscitado, visto que naquela época não entendiam plenamente as coisas espirituais. Peraí, como é que Jeová removeu o corpo de Jesus? Jeová removeu o corpo de Jesus para deixar o túmulo vazio, porque se o túmulo não tivesse vazio, como é que as pessoas iam acreditar que ele tinha sido ressuscitado? Então ele removeu o corpo de Jesus. Que estranho isso, a Bíblia fala que Jesus ressuscitou e apareceu ali para as mulheres, para os discípulos e para 500 pessoas. Comeu com eles e viveu com eles durante 40 dias, depois de ressurreto aqui na terra. Continua na leitura desse mesmo livro das TJs. Mas visto que foi possível o apóstolo Tomé pôr sua mão no orifício no lado de Jesus, não mostra isso que Jesus foi ressuscitado no mesmo corpo que foi pregado na estaca? Para as testemunhas de Jeová, Jesus não foi crucificado numa cruz, como nós conhecemos, mas numa estaca com as mãos acima da cabeça, né? Eles respondem, não, pois Jesus simplesmente se materializou ou assumiu o corpo carnal, como os anjos haviam feito no passado, a fim de convencer Tomé quanto a quem ele era. Ele usou um corpo com marcas de ferimentos. Quer dizer, Jesus não ressuscitou no seu próprio corpo, mas ele usou um corpo, olha isso, hein? Ele usou um corpo com marcas de ferimentos para poder convencer os seus discípulos, quer dizer, enganar, na verdade, né? Tinha a aparência, ou parecia ser plenamente um humano, capaz de comer e de beber como haviam feito os anjos de que Abraão certa vez recepcionou. Então, para eles, olha, se Tomé tocou nos ferimentos, não era o corpo de Jesus, não. O corpo de Jesus foi tomado, mas Jesus assumiu, se materializou em outro corpo, também com ferimentos, para convencer os discípulos que ele tinha ressuscitado. Que doutrina estranha e diferente das escrituras sagradas prega as testemunhas de Jeová. Finalizando esse trechinho desse mesmo livro. Embora aparecesse a Tomé num corpo similar ao que fora morto, ele assumiu também corpos diferentes ao aparecer a seus discípulos. Gente, quão diferente é a ressurreição da Bíblia, onde Jesus aparece com o seu corpo, mostra para os seus discípulos tocam nele, comem com ele, vivem com ele durante 40 dias após a ressurreição, para que houvessem provas incontestáveis da sua ressurreição. Aliás, pessoal, ressurreição é no mesmo corpo. Reencarnação é em outro corpo. Nós não somos reencarnacionistas. Nós cremos na ressurreição. E ressurreição é no mesmo corpo. Vamos então agora para a quarta heresia, agora com relação ao Espírito Santo. Para as testemunhas de Jeová, o Espírito Santo não é uma pessoa, não é Deus, mas é uma força. A força ativa de Deus, como uma energia. Veja comigo esse texto das Escrituras das testemunhas de Jeová. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Versículo 2. A terra era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas profundas. E a força ativa de Deus movia-se sobre as águas. Veja, em vez de dizer, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, a força ativa de Deus. Toda vez que você vê sobre o Espírito Santo na Bíblia das Testemunhas de Jeová, estará sobre força ativa de Deus. E a explicação deles é que como se fosse uma energia elétrica. Veja comigo esse trecho oficial do site das Testemunhas de Jeová. A usina elétrica está em determinado lugar, mas a sua eletricidade é distribuída em toda uma região, fornecendo luz e energia.
com Deus é similar. Ele está nos céus. Contudo, seu Espírito Santo, veja com letra minúscula, que é a sua invisível força ativa, pode ser sentido em toda a parte, em todo o universo. Então, para ser testemunha de Jeová, o Pai não é onipresente, ele está no céu. Mas a sua energia, a sua força está na Terra, como uma eletricidade, está no universo inteiro. Mas aqui tem uma complicação, pessoal. Porque o Espírito Santo não é mostrado nas Escrituras como uma força, mas como uma pessoa. Uma pessoa que pensa, que fala, que sente, que intercede, que ama, que se entristece. Como que uma eletricidade se entristece, como que uma força, ele ama. Então, não há... Aliás, né, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável, segundo as Escrituras. Ora, será que eu posso pecar contra Deus, mas não posso pecar contra a sua energia e a sua força? Quão diferente é essa doutrina? Quinta e última heresia, o seu exclusivismo. Veja comigo esse texto. Todos os que desejam entender a Bíblia devem reconhecer que a grandemente diversificada sabedoria de Deus só pode ser conhecida através do canal de comunicação de Jeová, o escravo fiel e discreto. Aqui é um livreto da Testemunha de Jeová que é conhecido como Sentinela. Você pode encontrar isso aqui na internet facilmente. Olha, presta atenção numa coisa. Para eles, o escravo fiel e discreto, a princípio, eram os presidentes das Testemunhas de Jeová. Charles Taze Russell, Joseph Franklin Rutherford e assim por diante. Hoje, para eles, esse escravo fiel e discreto é o corpo governante das Testemunhas de Jeová. Um colegiado de pessoas que governam e presidem essa organização. Então eles dizem assim, há uma grande diversidade de sabedoria de Deus. Agora, a verdade de Deus só pode ser conhecida pelo único canal de comunicação de Deus com o homem, que é o escravo fiel e discreto, que é o corpo governante. Fora do corpo governante, da instrução do corpo governante, você não consegue entender a Bíblia. Veja comigo outro trecho. A Bíblia não pode ser devidamente entendida sem se ter presente a organização visível de Jeová. Essa organização visível de Jeová é a Sociedade Torre de Vigia, as Testemunhas de Jeová, o Salão do Reino, é o corpo governante, é essa organização. Quer dizer, eles dizem que a Bíblia não pode ser entendida. Você não pode pegar a Bíblia e entender se você não estiver ligado com essa organização. Por fim, último trecho agora de uma sentinela também das Testemunhas de Jeová. Mas Jeová Deus proveu também sua organização visível, seu escravo fiel e discreto, composto dos ungidos com o Espírito, para ajudar os cristãos em todas as nações a entender e aplicar corretamente a Bíblia na sua vida. A menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida, não importa quanto leiamos a Bíblia. Segundo a Testemunha de Jeová, você pode ler a Bíblia o quanto você quiser, que você não vai avançar na estrada da vida se você não estiver ligado nesse canal de comunicação de Jeová com a terra, esse escravo fiel e discreto, composto dos ungidos de Deus que foram enviados para explicar corretamente a Bíblia para você. Quanto exclusivismo neste grupo religioso! Quanta arrogância, se considerando melhores do que o Espírito Santo e do que a Bíblia. Qualquer pessoa com o Espírito, com a iluminação do Espírito Santo, pode entender corretamente as Escrituras para ser salvo. A Bíblia, a palavra de Deus, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E nós não precisamos de um escravo fiel e discreto para nos conduzir a um avanço na estrada da vida, quando nós temos a Bíblia Sagrada que ilumina os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés.
E aí, o que você achou? Qual heresia você achou mais chocante? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta? Comente aqui abaixo qual que você achou mais chocante, tá bom? Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa um like pra gente. Se você gosta aqui do nosso conteúdo, você é sempre muito bem-vindo aqui neste canal, tá bom? Compartilhe com todo mundo para que mais pessoas recebam essas informações. Que Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar, teologar.